Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho da agenda Google. Então, eu estou aqui logada, né? Já estou aqui com o meu e-mail logado na instituição. Notem que eu estou já G Suite, né? E aqui a instituição. E para eu habilitar a minha agenda, eu vou aqui no meu mosaico de aplicativos e vou baixar aqui, vou abrir, né? A agenda. Observem que quando eu clico em agenda, vocês vão ter aí a visualização de mês. Lembrando que eu posso alterar isso, basta eu escolher aqui a minha exibição da agenda, por dia, por semana, mês, ano, programação específica, alguns dias que eu quiser, mostrar ou não os fins de semana e os eventos que foram recusados, que eu recusei, mas que podem se manter na agenda. Então, aqui é a nossa visualização, tá? Eu prefiro deixar por mês para que a gente possa ter aí uma visualização do mês como um todo, né? Aqui no canto esquerdo, vocês vão ver que eu tenho o calendário do mês corrente e tenho aqui o que a gente chama de minhas agendas. Então, eu tenho uma agenda com o meu nome, que é uma agenda particular, e tenho várias outras agendas. Todas essas agendas, elas se referem às minhas turmas que estão atreladas aí ao sala de aula. Então, observem que eu tenho aqui várias agendas, né, disponíveis, e são as agendas que correspondem às minhas salas no sala de aula, no Google Classroom. A mesma forma que aparece para mim, aparece para os alunos, tá? Então, essa é uma organização interessante para a gente poder se planejar. Observem que aqui eu só tenho a minha agenda particular ticada, né? Ela está com o tiquezinho aqui no checkbox, nenhuma outra está aparecendo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, várias agendas, né? De forma que todos os meus compromissos apareçam em uma única visualização. Observem que são agendas diferentes, mas elas são vistas, né, de uma forma em conjunto. Então, aqui eu tenho compromissos de várias agendas que estão aqui com o tiquezinho. Notem que eu tenho algumas cores específicas, então eu tenho aqui um roxinho, né? Eu tenho algumas cores que fazem essa correspondência. Tenho aqui verdinho, ó, tenho aqui um verdinho, então este compromisso é dessa turma, esse cinzinha aqui, esse compromisso é dessa turma, e assim por diante, tá? Então eu tenho essa correspondência de cores aqui. E aí nós podemos ter então uma visualização de várias, né, agendas simultaneamente, e aí eu tenho uma noção de todos os compromissos que eu teria ao longo do mês, por horário, né, que aparece aqui por horário, tá? E no dia específico. Se eu quiser ver apenas uma agenda, uma única agenda, eu clico na agenda, tenho as bolinhas aqui, clico nessas bolinhas e coloco a opção exibir apenas esta. Quando eu colocar aqui, todas as outras agendas vão desaparecer, né? Os compromissos vão desaparecer e vai ficar a visualização apenas da minha agenda, tá? Isso vale para qualquer outra agenda. Então eu posso vir aqui e colocar exibir apenas essa, vai aparecer unicamente a agenda da minha turma de inovação que aparece aqui, tá? E assim nos meses anteriores também. Muito bem, todos os compromissos que estão marcados no sala de aula de entrega de trabalho, eles aparecem nas agendas aqui, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho uma aqui, a turma TT1 de inovação e criatividade, ela tem um agendamento de entrega de atividades para o dia 9 de junho. Se eu clicar aqui,
vai aparecer a atividade, né, a descrição da atividade, toda a comanda e a orientação da atividade, né, e aqui o link direto para a sala de aula referente a essa turma TTI, TT1, perdão. E isso vale para qualquer outra, né? Se eu agendar aqui, ó, colocar o checkbox aqui e colocar, por exemplo, só de linguagem fotográfica, então vou por aqui exibir apenas essa, vão ficar as atividades relacionadas apenas a essa turma de fotografia, ok? Muito bem. Se eu quiser, então eu vou deixar minha agenda, exibir a minha agenda, exibir apenas essa, e eu vou agendar aqui um evento, né? Então vamos supor que eu queira agendar uma reunião que a gente tenha, eu vou selecionar aqui o dia, por exemplo, dia 9, vou clicar no dia 9 e vai abrir esta minha possibilidade de fazer aqui o preenchimento e os detalhes do evento. Então, vou por aqui, por exemplo, reunião pedagógica, vou colocar aqui adicionar horário, então eu vou por exemplo, né, das 9h30 às 10h30, tá? Eu tenho a possibilidade de adicionar videoconferência do Google Meet. Então, se eu quiser, eu posso colocar, né? Vou colocar aqui, adicionar um link do Google Meet. Nós vamos ver isso com mais detalhes no próximo tutorial. Eu posso colocar aqui convidados, então eu posso colocar alguns convidados para essa reunião. Então, eu vou colocar aqui um convidado, por exemplo, tá? Isso eu posso fazer com mais de um convidado, né? Posso colocar aqui mais de um convidado, por exemplo. Deixa eu pôr mais um aqui, tá? Já coloquei aqui o link do Meet, se for uma reunião. Se não for uma reunião com encontro virtual, eu não preciso disso, posso tirar, tá? Posso pôr uma descrição aqui, que seria o quê? Essa reunião irá tratar, né? Tá. Ou seja, o objetivo da reunião. Posso adicionar um local, caso essa reunião aconteça em um local determinado, eu posso colocar aqui, por exemplo, né? Vou pôr aqui um endereço aqui para vocês verem. Então, a reunião vai acontecer aqui, na Rua José Feliciano, número 7, tá? Se houver um local. Se não houver local, eu também não preciso preencher esse espaço que fica aqui, ok? Além disso, então eu tenho os convidados, né? Tenho aqui os horários, tenho a possibilidade de colocar ou não o Meet, tá? E aqui, se vocês quiserem, tenho mais opções, né? O que significa mais opções? Eu tenho aí a minha caixa de diálogo expandida, como vocês podem ver, está aqui a descrição, está aqui o local, né? No caso, se eu tiver o local, tá? Se eu quiser adicionar novamente o Meet, e aqui uma notificação. Essa notificação é muito interessante. Eu coloco sempre a notificação, vocês podem colocar a notificação da forma que vocês acharem mais interessante. Essa notificação pode ser 10 minutos antes da reunião, né? Pode ser um dia, por exemplo, ó, um dia antes da reunião. Eu, particularmente, gosto de colocar sempre um dia antes da reunião, porque é uma forma da agenda, né? Da agenda Google, emitir um alerta para mim. Se eu estiver conectado tanto no meu notebook quanto no meu celular, ele vai emitir um alerta dizendo: olha, você vai ter uma reunião amanhã nesse horário, tá? Lembrando que, deixa eu salvar aqui, né? Vou salvar.
Ele vai me perguntar, a agenda vai me perguntar se eu quero enviar o convite para os convidados. Então, isso é muito interessante porque os convidados para essa reunião vão receber um convite, né, dizendo que vai haver um encontro no dia tal, tal, tal. Então, vou por aqui, né? Existe uma pessoa que eu convidei que não pertence à organização, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui o meu e-mail particular, né? E ele está dizendo que este e-mail não pertence à organização. Você tem certeza que quer convidá-los? Eu vou colocar aqui sim, que eu quero convidar pessoas externas à instituição. E aí, automaticamente, o meu evento está salvo, né? Aqui, com todas as considerações que eu gostaria que estivesse. Se eu quiser editar alguma coisa, basta eu clicar e vir aqui no lapisinho. Então, ele vai abrir aqui, eu posso convidar mais pessoas, se eu quiser, posso alterar algum horário, alguma coisa, tá? E salvar novamente, ok? Então, aqui um agendamento, né, de um compromisso na agenda Google, para que vocês possam ter aí a noção de como nós podemos usar para agendar os nossos compromissos pessoais ou profissionais. Notem que se eu colocar um compromisso aqui, exibir apenas a agenda desta turma, né, e colocar uma atividade na agenda desta turma, o que vai acontecer? Vai aparecer para mim e também vai aparecer para os alunos, tá? Então, dentro da agenda dos alunos, os alunos aparece a mesma coisa que está aqui, tá? Para os alunos, vai aparecer na agenda deles o compromisso que eu coloquei, exatamente como está aqui, né? Que é esse compromisso que está aí marcado para dia 9 de junho. Ok? Então, funciona do mesmo jeito. Aqui, se eu quiser marcar alguma coisa nas minhas turmas do sala de aula, aqui é a minha agenda pessoal. É possível também eu criar uma agenda. Então, se eu quiser trabalhar com uma agenda compartilhada, por exemplo, uma agenda para um grupo, uma agenda que seja para uma equipe pedagógica, uma equipe profissional de algum lugar que precisa ter aí uma agenda compartilhada, a gente pode fazer isso. Então, eu posso criar uma agenda, vou criar aqui uma agenda e vou colocar aqui. Ah, perdão, peraí, eu fui no lugar errado. Eu venho aqui, ó, e vou criar uma agenda, tá? Vou criar uma nova agenda, tá? Então, olha só, eu estou aqui embaixo, deixa eu desabilitar aqui, e vou aqui no maisinho, né? Eu venho aqui e vou criar uma nova agenda, ok? Essa agenda eu vou chamar de agenda teste, só para vocês entenderem. Vou colocar aqui o objetivo, então, esta agenda tem como objetivo informar os eventos da equipe pedagógica, ok? Então, ele vai criar aqui, ele mostra para mim aonde ele está criando, né? E eu vou por aqui, criar agenda. Uma coisa muito legal, né, da gente criar uma agenda compartilhada, deixa eu voltar aqui para vocês verem, então está aqui a minha agenda teste criada. Eu vou exibir apenas essa, para que a gente possa fazer aqui os testes. Então, essa agenda teste, lembrando que ela serve para uma equipe pedagógica, para uma equipe profissional. Então, eu posso compartilhar essa agenda para que todas as pessoas tenham essa agenda no seu hall de agenda, né, aqui, e que elas também possam editar ou apenas visualizar os eventos. Então, como é que eu faço isso? Criei a minha agenda teste, eu venho aqui nas opções, tá? Configurações e compartilhamento. E aí, eu vou ter várias configurações aqui para a gente poder marcar.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar pessoas, né, que possam, eh inserir eventos e fazer coisas dentro dessa agenda, tá? Lembrando que a permissão para essas pessoas é o dono da agenda que dá. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, vou colocar o compartilhamento com duas pessoas específicas, tá? Que são as duas que eu coloquei lá o evento. E olha só, aqui embaixo aparecem as permissões. Então, eu vou querer que essas duas pessoas aqui, elas possam, vou abrir aqui as possibilidades, olha só, ver apenas os níveis disponível e ocupado. Então, pode ser uma agenda que eu queira que essas duas pessoas vejam só os meus horários ocupados e livres, tá? Isso pode ser uma coisa interessante. Eles veem os horários que eu estou ocupado, então não marcam nenhum evento naquele horário que eu estou ocupado, tá? Não aparece o detalhe. Vejam aqui que está escrito ocultar detalhes. Então, na minha agenda, essas duas pessoas, eles não vão ver o que especificamente é. Então, é uma reunião, é um dentista, é um médico, né? É alguma atividade a ser feita, eles não veem o detalhe, eles veem apenas que aquele período estará ocupado, tá? O dono da agenda. Aqui eu posso colocar para eles verem todos os eventos, detalhes de todos os eventos. Eles vão ver os eventos, os detalhes dos eventos, mas não vão editar esses eventos. Se eu escolher essa opção, eles podem fazer alterações nos eventos. Então, o que que significa? Que essa agenda, né, qualquer um de nós, eu e mais essas duas pessoas, poderão fazer alterações nesses eventos, tá? E por último, eu posso colocar aqui alterações e gerenciar compartilhamento. Ou seja, essas duas pessoas que eu estou compartilhando a agenda, elas vão poder fazer também compartilhamento com outras pessoas, adicionar outras pessoas e fazer alterações nos eventos que foram criados. Ok? Então, esse perfil, né, de permissão é o dono da agenda, ou seja, quem está criando a agenda, tá? Também é possível, né? Vou enviar aqui então o convite para essas pessoas. Essas pessoas que foram convidadas, elas vão receber um e-mail dizendo que essa agenda, agenda teste, que a Elizabeth está compartilhando uma agenda com eles, ok? Então você, né, quando receber o convite, você aceita e a partir do momento que você aceitar, você vai estar compartilhando a agenda de acordo com o perfil de permissão que o criador dessa agenda escolheu para você. Também é possível você disponibilizar, né, essa agenda ao público. Então, eu posso, por exemplo, se eu deixar essa opção habilitada, ó, vou tornar uma agenda pública e visível para todo mundo, tá? Eu vou dar um OK e vai dizer o quê? Essa agenda ela vai ficar disponível para o público. Então, eu posso colocar uma agenda, por exemplo, de calendários, de evento, num site, né? Calendário escolar, num site de uma escola, de uma instituição, aonde todos os funcionários, colaboradores, professores vejam aquela agenda. Só que aí o que, que eu tenho que pensar? Que elas só podem ver, né, os detalhes dos eventos ou ver como ocupado. Por quê? Porque aí eles só vão visualizar os eventos e não vão poder editar a agenda, tá? Então, vou deixar aqui ver detalhes de todos os eventos. E como é que eu publico essa agenda em um determinado lugar? Eu venho aqui e gero um link compartilhável. Esse link compartilhável, copio e publico no lugar que eu quero, seja num site, num blog, né? Ou mando para alguém, por exemplo, que precise ver essa agenda, ter conhecimento com essa agenda.
Então, essa é uma possibilidade de compartilhar uma agenda via link, obviamente, como eu disse para vocês, como ela está pública, eu deixo apenas para visualização e não para edição, ok? Então, essa também é uma forma da gente trabalhar compartilhadamente, tá? Aqui a gente tem outras configurações, nós vamos ver em outro tutorial, que são algumas configurações um pouco mais avançadas para que a gente possa entender aí o funcionamento de uma forma mais aprofundada. Observem que eu também tenho aqui as configurações, né? Se eu clicar aqui, eu tenho aqui possibilidade de mexer em algumas propriedades da agenda especificamente, que é o mesmo caminho que a gente vai, né? Caso eu clique lá nas nossas configurações por aqui, ó. Mesmo caminho que aparece ali naquela rodinha, ok? Uma coisa legal para a gente entender é que essa minha agenda é dessa instituição. Se eu clicar aqui, né, e mudar o meu perfil, então vejam que eu tenho várias contas Google aqui configuradas, né? Então, se eu colocar, por exemplo, meu perfil da outra instituição, automaticamente a minha agenda da outra instituição vai ficar visível. Observem aqui, eu tenho uma agenda de uma instituição, agenda de outra instituição. Mesma coisa vai acontecer se eu clicar aqui e colocar de outra instituição. Então, as agendas elas vão abrindo, né, em abas, observem aqui em abas diferentes, tá? Então, continuam aqui as agendas de acordo com as minhas contas, porém, instituições diferentes, são agendas diferentes. No celular, né, era isso que eu ia falar anteriormente, no celular, a agenda, ela aparece, você precisa baixar o aplicativo do Google Agenda e configurar as suas contas do Google na sua agenda do celular. E aí, no celular, a única diferença é que elas não aparecem assim separadinha, né, em abas separadinhas. Ela aparece a visualização de uma instituição, ela sobrepõe a visualização da outra instituição. Então, só no modo de visualização, ok? Então, vocês conseguem também juntar as agendas de vocês, tanto no Note, né, no notebook, quanto no celular. Porém, no celular você precisa ter o aplicativo baixado no seu aparelho para que você possa fazer todas as alterações que você quiser, ok? Então, de maneira geral, o funcionamento da agenda era esse, espero que vocês tenham compreendido. Faremos aí mais para frente outras atualizações, aprofundando um pouquinho mais as propriedades da agenda do Google Agenda, ok? Obrigada, pessoal, e até o próximo tutorial.